Olá, crianças! Então vamos para a nossa última aula de hoje, que é a aula de português. Ainda na apostila da letra A, abram na página 88, tá bom? Vocês vão acompanhar com a Pro a leitura de um texto instrucional, que eu já expliquei aqui para vocês, que é um texto de instruções que nos ensina passo a passo de como fazer algo. Tá? Aqui nesse texto vai nos ensinar sobre o cultivo de uma planta. Tem até a foto de uma embalagem, tá? Nessa embalagem não vem a planta, a flor, e sim a semente para ser plantada. A semente de qual flor? Da margarida gigante, né? Margarida gigante branca. Então, aqui tem a foto da frente da embalagem e do verso, tá bom? Aqui no verso tem o código de barras, tem algumas informações técnicas. Então, acompanhe a leitura com muita atenção aqui com a professora, porque nós vamos responder questões sobre este texto técnico, tá bom? Então, vamos lá. Características técnicas. Época do plantio. Na região sul é de janeiro a maio. Nas demais regiões é durante todo o ano. Então, a época do plantio da margarida gigante branca, na região sul do nosso país, é somente do mês de janeiro até o mês de maio. Nas demais regiões, durante todo o ano. Modo de plantio. Preparar bem o canteiro, levantando 15 centímetros de altura. Usar 30 gramas de adubo NPK, que é um tipo específico de adubo, de uma fórmula comercial, ou 150 gramas de esterco, bem curtido para cada 1 metro quadrado de canteiro. Misturar bem, semear e cobrir com meio centímetro de solo fofo ou serragem fina. Tá? Então, esse é um texto técnico. Para entender ele, tem que ser uma pessoa que entenda do assunto, mas vamos continuar aqui a leitura com a Pro. Irrigação. Irrigar pelo menos uma vez ao dia, por dia, preferencialmente no início da manhã ou no fim da tarde. Então, vejam aí que tem uma palavra destacada, a palavra irrigar. Depois, germinação. Olha bem essa palavra. De 7 a 21 dias. Canteiro definitivo, preparar bem o canteiro, levantando-o 15 centímetros de altura. Usar 300 gramas de adubo NPK de uma fórmula comercial ou 1,5 kg de esterco bem curtido em 10 metros quadrados. Transplante, olha essa palavra. Transplantar preferencialmente em um dia nublado para um local definitivo usando quando as plantas atingirem 10 centímetros de altura. Usar 40 centímetros entre linhas e 30 centímetros entre plantas. Continuar irrigando. Observações. Ciclo até o início da floração, 240 dias no inverno. Número aproximado de sementes por grama, 2.200. Planta perene. Olha esse nome, planta perene. Após a floração, pode ser mantida nos canteiros ou ser replantada em outro local. Difícil esse texto, né, pessoal? É um texto que dá as instruções de como fazer o plantio dessa flor aí, e é um texto técnico. Como assim técnico? Tem palavras específicas desse campo do plantio, do cultivo de flores e de plantas. Por isso que ele é um pouco mais complexo para entender, mas é importante que vocês também tenham contatos com esses portadores textuais, tá bom? Agora, vamos observar aqui ao lado o glossário, que lembra que eu falei para vocês prestarem atenção nessas palavrinhas destacadas? No glossário nós vamos ver o significado para cada uma, vamos lá? Então, a primeira era irrigar. O que significa irrigar? Molhar com água, regar. Então, irrigar é regar a plantinha, molhar com água, tá bom? Depois, germinação. Aqui tá falando que germinação é de 7 a 21 dias. Vamos ver o que significa germinação? É a ação de germinar, de brotar, começar a se desenvolver. Então, é o tempo de desenvolvimento da planta. Esse é o significado da palavra germinação. Então, ó, essa plantinha, ela demora de 7 a 21 dias para germinar, ou seja, para crescer, se desenvolver. A outra palavra
Transplante, aqui tá falando transplantar preferencialmente em dia nublado. Então vamos ver o que é esse transplante aí. Transplantar, tirar de um lugar e plantar em outro. Então, essa palavra transplantar, que é uma palavra técnica, para esse tipo de ação aqui, de plantio, significa tirar a planta de um lugar e plantar em outro local, tá bom? E a última é a planta perene. Planta perene, vamos ver o significado? É uma planta que vive mais de 2 anos, olha só, tá? Planta perene, após a floração, pode ser mantida nos canteiros ou ser replantada em outro local. Então, planta perene é a planta que vive mais de 2 anos, tem uma vida longa, tá bom? Próxima página. Página 89, tá assim. Convide um colega para responder a estas questões com você. Então, a Pro vai ajudar e vocês estão com o adulto aí próximo. Número 1. O que há dentro da embalagem apresentada na página anterior? Para que serve esse produto? Então, o que tem dentro dessa embalagem mostrada nessa página? Sementes. E para que serve essas sementes? Para o plantio de margaridas. Então, na número 1, vocês escrevam, na embalagem tem sementes para plantio, tá bom? Respondam na número 1. Número 2, as informações destacadas no rótulo procuram ensinar o quê? Essas informações destacadas aqui, ó, informações técnicas, foram essas mesmas que a Pro acabou de ler com vocês. A pergunta da 2, para que elas servem? Elas procuram ensinar o quê? Ensinam a plantar as sementes de margarida. Então, pausem o vídeo e respondam a 2. Ensina a plantar as sementes, ok? Número 3, tá aqui, ó, o símbolo de bate-papo, então uma resposta oral. Na região onde você mora, em qual época do ano deve ser realizado o plantio de margaridas? Nós moramos na cidade de São Paulo. O estado de São Paulo, ele fica na região sudeste do Brasil. Aqui diz que somente na região sul é nos meses de janeiro a maio. As demais regiões é durante todo o ano. Então, a resposta da 3, que é somente oral, é durante todo o ano que essa planta pode ser cultivada, tá bom? Número 4. Quanto tempo as margaridas levam para germinar? Lembra que germinar é crescer, se desenvolver. Procura essa informação no texto, ó. Germinar, onde está escrito? Germinação, olha aí. De 7 a 21 dias. Então, respondam lá na questão número 4. Número 5. Quantas vezes por semana as sementes de margarida devem ser irrigadas? Então, vai falar sobre a irrigação. Procura essa informação no texto. Quantas vezes por semana? Olha só, irrigação. Vocês vão procurar a informação e responder na número 5, tá bom? Próxima página.